Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer, uma alegria imensa dividir com vocês um pouco daquilo que ao longo da minha trajetória eu estou somando, conhecendo e aprendendo. Sou uma eterna aprendiz. Hoje estamos vivendo uma sexta-feira, final de semana, dia 6 de setembro, e amanhã é comemorado a nossa independência do Brasil, 7 de setembro. E você se considera uma pessoa independente? O tema diz: elimine o medo e a ansiedade. Para você ser independente, você precisa trabalhar o seu medo e a ansiedade. Porque uma pessoa que sofre de medo e de ansiedade não é uma pessoa livre, independente. Não tem coisa pior, e eu já passei por isso que eu posso contar, do que a pessoa te chamar para um passeio, a primeira coisa é você perguntar: lá tem rato? Lá tem sapo? Lá tem barata voadora? Então eu não vou. Ah, precisa subir de escada rolante? Então não conte comigo. Ah, tem que ir de avião? Não, quem sou eu? Não ando de avião. Então é isso que eu estou trazendo nesse trabalho de hoje, para que você se liberte disso. Mas antes tem um mantra para você que vocês me pediram para você gravar. Eu escolhi a minha jornada e eu a aceito e confio no poder que há dentro de mim. É o mantra de hoje. Repita. Ouvimos sempre falar: elimine seu medo, fulano. Larga de ser medrosa. Nossa, quanta ansiedade, quanto medo. E como não é fácil eliminar o medo, né, gente? Não é fácil. E nós nos sentimos fracos e fracas diante da vida, acanhados mesmo, porque a mídia mostra o contrário. Quem está ali na mídia não tem medo, não tem ansiedade, não tem frustração, e isso é uma baita de uma ilusão. As pessoas escondem-se de si mesma e postam algo que é uma ilusão. Por quê? Porque ansiedade e medo é natural do ser humano, são sentimentos e emoções naturais em nós. O que atrapalha é o exagero, o desequilíbrio. É o que nós vamos ver no tema. Ao aprofundar os estudos, deparo com a seguinte explicação, que passo agora para vocês. Não tente eliminar o medo, a raiva, a ansiedade, porque são todas negatividades pelas quais, olha só, pelas quais toda pessoa normal pode passar. Só não passa as anormais que estão na mídia postando o contrário. Nós normais passamos pela raiva, pela ansiedade, pelo medo. A coisa mais importante é que você assuma o controle de apenas duas das faculdades fundamentais em nossa vida. Você tem que assumir o controle da memória e da imaginação. E me parece que este é o mal do século, pois é disso que a maioria de nós, seres humanos, estamos sofrendo: memória e imaginação. Mas o que memória e imaginação tem a ver, Maria Inês, com medo, ansiedade? Vamos entender. O que aconteceu há 10 anos atrás, as pessoas continuam sofrendo, relembrando. Não conseguem se libertar do que ficou registrado na memória. Então não sabem usar a memória, usam mal a memória. Ela não é para isso. E o que pode acontecer depois de amanhã, já estão sofrendo por imaginação. Então o mal do século se resume memória e imaginação, que se você não souber usar, você está cavando o seu precipício. Você acredita que está tentando lidar com o medo, mas você está tentando manejar o sofrimento que o medo traz, porque a hora que você
manejar a origem daquilo que te traz medo, aí você se libertará. Mas não. O que você está tentando manejar é a consequência do que aconteceu. Você ainda não teve coragem de enfrentar de cara a situação, a origem, o que deu origem a essa minha angústia, a esse meu medo, medo de morrer, medo de ficar pobre. A origem é somente esta. Você não assume o controle das suas faculdades. E não dá mais para seguir adiante. Você já está doente, você já está cansado. E aí chega a hora de fazer o quê? Olhar para si e descobrir o que está te travando. O que aconteceu lá atrás. E é por isso que temos que investir em nós e em nossa vida. Não dá mais ficar só cuidando do outro. Precisamos cuidar de nós mesmos. Se você percebe que o medo e a ansiedade atrapalham o andar da tua vida, procure ajuda. A ansiedade não trata poder evoluir para situações que interferem ainda mais no dia a dia. Eu digo o seguinte, a ansiedade não tratada, a palavra certa, a ansiedade não tratada pode evoluir para situações que interferem ainda mais no dia a dia no seu bem-estar, como por exemplo, as crises de pânico e o toque. Eu já estive aí, eu já tive crise de pânico e sei o que eu estou falando. É horrível o medo de morrer que dá. Então, precisamos cuidar enquanto é tempo. A ansiedade faz parte da vida moderna. Parece que a gente não consegue mais se desligar, não é? A gente acorda, liga numa tomada 220 e a gente não para um segundo. A gente não se desliga. A cada dia, a cada hora, uma coisa diferente vem para nos deixar preocupados, para tirar o nosso sono, fazendo a nossa cabeça girar, não parar de rodar um minuto. E aí? Essa ansiedade é prima do medo. Elas são bem parecidas. E o segredo para amenizar a ambos é você encarar a sua vida. Sempre com a premissa de que vai dar conta de tudo sim, que você é inteligente e é capaz. Mas encarar a vida no presente, soltar o passado, se desligar do futuro. Assim como cuidamos do nosso corpo, fazendo academia, indo ao médico, cardiologista, cuidando da alimentação, queridos, a nossa mente e as nossas emoções também precisam de atenção. Claro! Ué, como é que nós vamos trabalhar isso se a gente não der atenção? Como que eu trabalho o meu medo de escada rolante, de avião, de elevador, se eu não olho para isso? Eu só vou ter medo, vai acontecer igual meus pais. Morreram velhos sem andar de escada rolante. Não consegui. E aí? Entendendo e ressignificando os problemas que estão afetando a sua vida. Sejam eles do passado ou do presente. É preciso encarar. Podemos agir de uma maneira diferente, mas adequada a nossos objetivos e adequada aos nossos sonhos e desejos. É possível resolver um problema emocional? Claro que é. A pergunta é possível resolver um problema emocional sem ajuda profissional? Sim. Eu, terapeuta, te digo, é possível. Mas você vai gastar muito tempo sozinho, porque o outro é o espelho que vai fazer refletir o que você precisa ver. Mas existe a possibilidade também de você não conseguir resolver. E quantas oportunidades nesse meio tempo você pode perder nesse período? Quantos sonhos serão postergados enquanto você está lá batalhando sozinho? Quão infeliz você vai continuar sendo? A boa dica é, dica de terapeuta, aceite seu medo,
É importante aceitar o medo para entender como que eu vou resolver. Enfrente o medo, buscando formas de enfrentar a situação e como irá superá-la, usando a sua imaginação. De forma positiva para superar o medo. E o medo, ele está atrelado na nossa infância, adolescência. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu estava no ginásio, né? Hoje eu acho que nem tem mais ginásio. Eu estava no ginásio, o meu namorado, que se tornou meu primeiro marido, Dia dos Namorados, ele me levou na escola, porque o namoro era escondido, né? Uma caixa linda, decorada por fora, e eu, bobinha, menina feliz que estava namorando escondido, peguei a caixa e as colegas gritando, abre, 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 abre. Quando eu destampei, pulou um sapo lá de dentro. Gente, eu gritava tanto. Por muitos anos eu tinha arrepio quando eu via uma cena com um sapo, quando eu via um sapo num brejo, aquilo me tirava o prazer, como eu disse há pouco. Me chamavam para passear, a primeira pergunta que eu fazia, lá tem rato? Lá tem sapo? Porque rato também eu morria de medo. Tem barata voadora? Então eu me tornei antissocial e aquilo me maltratava até que eu encarei um trabalho terapêutico. E mesmo assim esse namorado veio a ser meu primeiro marido. Mas hoje eu sei que ter autoconfiança, principalmente com convicção de que você é capaz, sim, eu fui capaz, você é capaz, nós somos capazes. Pratique exercícios físicos, pratique meditação, o pulo do gato, meditação. A saúde mental e física, elas estão relacionadas uma com as outras. E o medo é sempre uma resposta mental ou física do nosso organismo relacionado a uma estimulação aversa, ou física ou mental, que te prepara para a fuga ou a luta. Por isso que diz que o medo é uma sobrevivência, e é mesmo. Só que ele precisa ser bem encarado. Para vencer o medo, é de suma importância compreender o que está causando esse medo. Identificar essas emoções e perceber como o medo está afetando a sua vida. Como eu contei o caso do sapo. Afetava demais a minha vida social. Eu não ia mais para lugar nenhum com medo de encontrar esses bichinhos. E é dito, preste atenção, que tememos, tudo que tememos, nós atraímos. Ou seja, nós atraímos tudo aquilo que temos medo. Pode prestar atenção. Acontecia comigo. Eu ia passear em algum lugar, estava feliz, alegre, de repente surgia o tal do sapo. Porque eu atraía. Você teme alguma coisa? É isso que você está atraindo. Você teme ficar pobre? É isso que você está atraindo. Você teme que seu filho vai virar, tá fazendo coisas que não deve? Você está atraindo. O filho vai para a escola, a mãe diz o quê? Nossa, mais um dia, ele não vai dar sossego para as professoras. Você atrai e daqui a pouco o telefone toca. Seu filho está de castigo. Nós atraímos, nós temos essa força mental. Só que a gente não acredita, não sabe usar ainda a força da mente. Então, use sua inteligência imaginativa e comece agora a mudar os seus pensamentos. O filho vai para a escola, ele vai se dar muito bem, ele vai se comportar porque ele é isso. Só coisas boas. Eu posso ver um rato e não morrer de medo, porque eu sei que ele não vai me maltratar, a menos que eu ponha a mão ou pise na urina dele, que é outra história. Então nós temos que começar a trabalhar os nossos pensamentos e focar na nossa respiração na hora do medo. Viu aquilo que te dá medo, você respira. Tem medo de entrar no avião depois de fazer um bom trabalho terapêutico? Olhou para o avião? Eu sou capaz. Isso me leva com rapidez aonde eu quero ir. Bendito Santos Dumont, muito obrigada. E vai respirando até a viagem inteira acabar.
Foque na sua respiração na hora do medo. Faça terapia. Escreva sobre seus medos. Aceite os medos que você tem. Não finja que não tem. Não precisa ter vergonha de dizer que você tem medo de barata, de ficar pobre, que o seu dinheiro acabe. Não precisa ter vergonha. Isso é natural do ser humano. Cuide, porém, antes que ele se torne crônico. O que é o medo crônico? É aquele que faz com que o perigo pareça maior do que é na verdade. Então, se você tem medo de ficar pobre, cuidado, porque vai parecer uma coisa muito monstruosa. Isso é um gatilho para problemas mentais, como ansiedade e estresse. O medo de ficar pobre, por exemplo, gera uma ansiedade, um estresse terrível. Controla, precisa ter autocontrole. É bom saber que o medo não é sinal de fraqueza e nem de covardia, e sim uma reação involuntária, natural ou adquirida na infância, naquelas brincadeiras de mau gosto que eu contei, na adolescência, que gera então em nós medo e traumas. Mas é natural. Isso. O medo é uma emoção normal que continuará existindo e evitando que você exponha a grandes riscos. Claro, se não tivesse medo, você segurava numa cobra, né? No entanto, em alguns momentos, é possível trabalhar esses medos crônicos para que eles não te impeçam de viver com leveza e nem te atrapalhem a se relacionar com as pessoas, com a sociedade. Por exemplo, se você tem medo de andar de avião, tem medo de altura, medo de falar em público, medo de barata, que tal começar agora mesmo a encará-los para aprender a lidar com eles? Não importa como sua ansiedade funciona, nem há quanto tempo você lida com esse medo. Estamos aqui no Café com a Maria incentivando vocês a acabarem com o coração acelerado, com medo de morrer, que te impede de sentir a paz, que te causa crise de pânico e aproveitar o tempo com as pessoas que você tanto ama. Eu sei como é frustrante ser atingido por uma enorme ansiedade, um aperto no peito, junto com uma angústia, uma falta de ar. Eu já tive crise de pânico, já estive nessa situação. O que eu fiz? Eu não quis passar o resto da minha vida tendo medo de rato, fobia ao ver uma barata voando, medo de sapo, condenando meu primeiro marido, não sendo uma boa companhia, não conseguindo ficar sozinha, querendo desestruturar minha personalidade, me tornando menos produtiva. Eu não quis isso para mim e você também não há de querer. Por isso eu fui me tratar e posso hoje dizer a vocês que sim, há tratamento e este começa em você querer se conhecer, buscar a fonte de tanto medo para eliminá-lo. Aí você consegue. Tem que querer, tem que assumir, tem que olhar para aquilo. E imagine aqui comigo a alegria de não ter que perder mais nenhum momento feliz, nenhuma viagem, nenhum passeio, nenhuma pousada, por estar aprisionado ao medo ou à ansiedade. O meu convite é para que você resgate aquela pessoa alegre e cheia de vontade de viver que você era antes de ser invadida por esse sofrimento. Porque medo e ansiedade gera sofrimento. Imagine poder virar a página e recomeçar um novo capítulo de sua história, de vida saudável, com novos planos, resgatando a vontade de sair, fazer as coisas que sempre gostou, reencontrar pessoas queridas, desta vez com um brilho no olhar novamente. Ser o que você veio para ser, uma pessoa que todos querem por perto, sem medo, sem ansiedade. Com certeza, sua vida não terá mais essas limitações. É maravilhoso e é possível. Experimente. Só depende de você. Só depende da gente.
Por mais que alguém te ame, por mais que alguém te queira ver bem, ninguém fará por você o que deve ser feito por você mesmo. Então lembre-se, o que realmente importa é o que é importante para você. Nada mais. Acredite em você. Busque se autoconhecer e viva uma vida plena e feliz, aquela que você sempre sonhou. Beijo no coração. Esse é mais um Café com a Maria, mais uma doação, mais uma oportunidade para a gente rever tudo lá dentro e seguir adiante, ir além, sem medo, sem ansiedade. Nascemos para a alegria, para a leveza, para as realizações. Te convido para o próximo vídeo. Deixe um comentário. Ah, você ainda não se inscreveu no meu canal? Então veja lá Maria Inês Maia, @FC no Instagram ou aqui no YouTube. E se você compartilhar, eu te agradeço imensamente. Gratidão. Vamos juntos. Final de semana maravilhoso e viva nossa independência, primeiro interior.